tudo bem com você? Espero que sim. Antes de qualquer coisa, como o nosso canal, o nosso vídeo é caseiro, se houver algum barulho de moto, cachorro, avião, não se preocupem, vamos seguindo no nosso estudo para a gente estar sempre aprendendo da palavra de Deus. Este nosso segundo capítulo de Mateus fala sobre o nascimento de Jesus. Antes de falarmos sobre o nascimento de Jesus, vamos falar a respeito da história geral, do que aconteceu antes de Jesus nascer. Então, Alexandre o Grande, que era um grande conquistador na época, ele invadiu os territórios da Macedônia até a Índia, expandindo a cultura, a língua grega. Então, todo esse território da Macedônia à Índia tinha que saber a língua grega. Como o Alexandre o Grande só governou durante 13 anos, ele não tinha descendentes e 4 generais tomaram conta desses territórios. O território da Palestina e do Egito ficou com Ptolomeu e Seleucidas por 100 anos. Só que os Seleucidas, eles queriam que os judeus tivessem a religião grega e jogassem para fora, abandonassem a lei judaica, né? O conhecimento do Velho Testamento, as tradições judaicas. E aí, o que acontece? Durante esse período dos 100 anos, sempre havia algumas manifestações, algumas guerras, confusões, porque os judeus não aceitavam isso que os seleucidas queriam, né? E ocorreu a Guerra dos Macabeus, fazendo com que o território judaico ficasse 63 anos independente. Depois desses 63 anos, os romanos conquistaram o território que Alexandre o Grande havia conquistado, da Macedônia até a Índia e expandindo até Portugal e pegando novamente o território dos judeus. Os romanos, como queriam também que aquela população soubesse o latim, os judeus, eles sabiam tanto o hebraico, o aramaico, o latim e o grego. Com essas invasões, com essa expansão territorial, houve também, quando Jesus nasceu, quando houve o ensino de Jesus, a expansão do evangelho. Mas Antípater, que era o pai de Herodes, que foi um dos governantes que o Império Romano tinha colocado para governar, o Antípater havia falecido, né? O pai de Herodes havia falecido, e o Herodes, sem nenhum escrúpulo, ele começou a matar as pessoas que ele achava que fosse prejudicar o reinado dele, até mesmo os próprios filhos. Então, ele não tinha medo, não tinha escrúpulos nenhum com relação a quem pudesse fazer mal a ele. Mas, por outro lado, Herodes, que é aquele que quis matar as crianças de 2 anos abaixo, quando Jesus nasceu, ele embeleza o templo, constrói o porto de Cesareia e também a fortaleza de Massada. Com a construção do porto de Cesareia, as viagens missionárias também são expandidas. Então, é bem interessante. O Herodes, como ele depois de falecer havia 4 filhos, esses 4 filhos começaram a tomar conta dos territórios, né, que Herodes tomava conta,
e um dos filhos dele ficou com Jerusalém e Samaria. Por este filho não saber governar, os judeus falaram para os romanos, né, para o Império Romano, dizendo que queriam que mudasse o governo. Então, se houvesse algum problema que os judeus não gostassem, eles iriam reclamar para que o governo mudasse. E foi o que o Império Romano fez, colocando Pilatos. Pilatos foi aquele que condenou Jesus para a crucificação. Então, tudo esse ciclo todo na história geral também compõe a história bíblica. Então, os dois se unem, não dá para a gente separar. Mateus 2, como falei, fala sobre o nascimento de Jesus. E o primeiro versículo fala assim: Jesus nasceu na cidade de Belém, na Judeia, durante o reinado de Herodes. Antes de Jesus nascer, José e Maria moravam em Nazaré e tinham que fazer o recenseamento na época, que é como se fosse o nosso censo aqui no Brasil. É uma pesquisa que determina o número de habitantes no território, na região. E como eles moravam em Nazaré e Maria já estava no tempo de Jesus nascer, eles foram até Belém. E como a cidade estava cheia de pessoas e não havia onde eles se abrigarem, Maria, que já estava dando à luz, José e Maria foram até o estábulo onde Jesus nasceu, na manjedoura. Os magos, que eram astrólogos, né, que estudavam as estrelas, o universo, como eles tinham conhecimento da profecia de Daniel, em que ele falava que o Messias também viria, eles perceberam que algum sinal viria do céu. E ao ver a estrela se mexendo para o Oriente, eles começaram a seguir, porque eles perceberam que aquela estrela estava anunciando a chegada do Messias. Ao chegarem em Israel, eles foram até o palácio de Herodes. Quando eles chegaram no palácio, né, em frente do Herodes, eles falaram que queriam adorar o rei dos judeus. Como Herodes se considerava o rei dos judeus, ele achou muito estranho, porque ele não tinha nenhum filho nascido. E os magos, eles falaram: tudo bem, então quando nós encontrarmos, vamos avisar pro Herodes quem é o rei dos judeus. Quando eles saíram do palácio, os magos viram novamente a estrela se mexendo em direção a Belém e foram até lá. Quando eles encontraram Jesus, ele já não estava mais no estábulo, né, na manjedoura. Ele tinha aproximadamente já quase 2 anos. Então, Jesus foi encontrado e os magos puderam presentear Jesus, fazendo com que ele pudesse ser sustentado com aqueles presentes, que foram incenso, ouro e mirra. Quando os magos saíram da casa onde Jesus estava, né, com seus pais, um anjo em sonho falou para os magos não irem para Jerusalém. E na mesma hora, eles mudaram de percurso e não passaram pelo reinado de Herodes. Quando Herodes ficou sabendo disso, Herodes foi imediatamente mandar aos generais, aos soldados, a matarem todas as crianças de 2 anos até o nascimento. Então ele mandou matar todas essas crianças, e no mesmo instante que os magos saíram da casa de José e Maria, José recebeu em sonho a informação de que eles teriam que fugir junto com a criança até o Egito.
e eles tinham que ficar lá até a morte de Herodes. Então, este mesmo anjo avisou a José, depois que eles foram para o Egito, que eles também poderiam voltar para Israel. Só que durante a volta, a vinda de José e Maria com Jesus para Israel, José sabe que o filho de Herodes está no trono e ele fica com medo. E por ficar com medo, ele pensa em ir em outra região. E em outro sonho, um anjo fala que não era para ele ir para a Judéia. E como ele ficou sem saber onde ir, ele decidiu ir para Galiléia e morar em Nazaré, confirmando as profecias, que em Oséias 11:1 fala: do Egito chamei o meu filho. Então Jesus teve que, a história, né, teve que ser toda essa confusão para que Jesus fosse até o Egito e do Egito ir para Nazaré. E hoje nós temos o Jesus Nazareno, Filho de Deus, que nos libertou de todo o pecado. Estudem o livro de Mateus, né, o 2º capítulo. Curta, compartilhe, aperte o sininho de notificação. Se tiver alguma dúvida, escreva aqui embaixo que nós vamos estar respondendo para vocês, tá bom? Até mais, tchau, tchau!